Olá, meu nome é Fábio, faço parte da equipe da Irato Odontologia. Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. Eu sou um clínico dentista que há mais de 12 anos, junto com a minha equipe de especialistas, nós reabilitamos sorrisos, porque a gente acredita que um sorriso pode transformar uma vida. Você é uma pessoa que tem pouco tempo? Se você é uma pessoa que tem pouco tempo, provavelmente esse vídeo é para você. Existem diversos procedimentos hoje em odontologia que são realizados de uma forma bastante enxuta, muito rápida, de forma precisa e bastante eficiente. Mas a gente resolveu elencar para falar hoje para você, um procedimento que é muito legal, que desde 1984 foi desenvolvido na Universidade de Zurique, na Suíça, e a gente desde 2012 tem estudado muito aqui na Irata, então a gente se sente com uma certa autoridade para falar para você sobre isso. São restaurações de porcelana que são feitas baseados em auxílio de um computador, de tecnologia. E ao invés de você aguardar muitos dias para receber sua restauração definitiva de porcelana, você consegue receber isso em apenas algumas horas. Tá? Então é muito legal, fique ligado, no próximo bloco a gente vai estar falando passo a passo de todas essas informações essenciais para você que tem pouco tempo. Olá, a gente está aqui num consultório digital da Irato Odontologia para falar de um dos procedimentos que mais economizam tempo na vida de um paciente. Um paciente que às vezes precisa fazer uma restauração de porcelana e muitas vezes numa odontologia mais tradicional ele vai estar fazendo isso em 2, 3 consultas, 2, 3 anestesias, 2, 3 paradas na sua vida para ir ao dentista para fazer apenas uma restauração de porcelana. Hoje, se você for a um consultório que tem esse tipo de tecnologia, basicamente você entre as 8 da manhã e as 10 da manhã, 9h30 da manhã, você deve estar saindo já com o seu dente pronto, tá? Isso é maravilhoso e isso vem sendo desenvolvido há um bom tempo, né? Começou a ser desenvolvido na Universidade de Zurique em 1984 e desde então a gente tem cada vez mais tecnologia, mais desenvolvimento para todos os pacientes. Ok? Como é que funciona, né? Você basicamente vai estar deitado na cadeira do dentista, ele vai tirar a sua restauração, a sua cárie, o seu problema do seu dente. E aí, esse dente machucado, ele pode ser filmado, ele pode ser escaneado com uma câmera. E a gente leva, então, o seu dente para o computador. E no computador, nós fazemos toda a confecção da restauração de uma maneira digital. A gente digitalmente vai criar um novo dente para você e esse computador se comunica via Wi-Fi com uma outra máquina, onde a nossa assistente vai colocar um bloco de porcelana e esse bloco de porcelana vai ser fresado até a gente conseguir encontrar a restauração final, né? Essa restauração final pode ser levada a um forno, esse forno serve para fazer a cocção final, para fazer a queima final da porcelana, para ela ficar bem resistente e após isso, basicamente, seu dente de porcelana está pronto, ok? E a gente tem, então, uma restauração definitiva feita em uma consulta. Essa é uma tecnologia muito interessante, a gente vai falar um pouco mais sobre ela nos próximos vídeos, né, que a gente vai colocar de conteúdo da Irata, porque ela é muito rica, ela é muito legal e a gente está trabalhando há um bom tempo com isso e a gente vê o benefício que o paciente tem com isso, né? Ele para pouco tempo a vida dele para vir ao dentista e ele pode passar mais tempo com projetos importantes de trabalho, pode passar mais tempo com a família, pode chegar mais cedo em casa, ok? Então, fica a dica, procedimentos de CAD/CAM é uma tecnologia que realmente veio para ficar e favorecer vocês, pacientes, ok? Um grande abraço e até breve. Olá, estamos de volta. Estou aqui agora para apresentar alguns casos para você, alguns casos clínicos um pouco mais extensos, onde os pacientes reabilitaram mais dentes e obviamente não deu para fazer tudo em 90 minutos, em apenas uma consulta de 90 minutos. Às vezes o paciente passou uma tarde, um dia com a gente para conseguir fazer todos os dentes que faziam a composição do sorriso desses pacientes. Tá? Então, vou acompanhar aqui meu computador. A gente está falando da transformação, né? E eu vou falar de dois casos muito interessantes que contrapõem o jovem e contrapõem talvez a velhice, o fim da nossa vida e é uma coisa assim que todo mundo vai passar um dia. E por isso que eu coloquei esses dois casos para vocês que tem muito significado para mim.
Bom, o primeiro paciente, né, qual que era o problema dele? Na verdade, eu fiz uma análise do perfil dele, era um arquiteto, 28 anos, ele recém abriu uma sociedade, um escritório de arquitetura, e ele era um paciente muito ativo, um workaholic, ele não parava. E o grande problema é que ele não tinha tempo, como muitas pessoas aqui em São Paulo não têm tempo. Eu estou aqui no meio da Vila Olímpia, vi que passando um monte de avião, vocês estão ouvindo, tráfego, carros, sexta-feira, e eu parei para gravar isso aqui para vocês porque eu acho muito importante, tá? Que vocês sintam essa questão do tempo. Tá? Muito bem, aqui vocês estão vendo como ele se apresentou no começo. Ele era um paciente que sempre praticava muitos esportes, desde pequeno, com 14 anos, batia os dentes e sempre fraturava os dentes, tinha restaurações em resina. E ele estava numa idade que ele queria resolver de uma forma mais efetiva, onde ele não tinha mais tempo para ficar fazendo concertos e machucando, e uma apresentação pessoal, como vocês podem ver, de um sorriso com bastante problema, né? Logo, qual foi a conduta? Nós trabalhamos com SEREC nesse paciente, né? O que vocês estão vendo foi a tecnologia CAD/CAM, né? Nós fizemos todo um exame clínico, fizemos descontaminação da gengiva, fizemos troca das restaurações em resina que tinham dentes com cárie, fizemos então todo o tratamento de base e aí então ele fez os procedimentos para as restaurações de porcelana via CAD/CAM, via tecnologia, né? Então, realizou todo o escaneamento, o design digital na máquina, fizemos então as restaurações na máquina de fresagem, levamos ao forno e fizemos as restaurações dele e vocês vão ver o resultado a partir de agora. Então esse é o resultado final, né? Uma semana de PO, uma semana de pós-operatória. Ele ficou bastante feliz, a gengiva estava bastante saudável e o mais importante é que esse paciente agora ia ter restaurações estáveis para um paciente que tem pouco tempo, um paciente que basicamente viaja a cada 2, 3 dias e tem pouquíssimo tempo. Muito bem, mais um avião passando aqui, por isso que eu dei um intervalo, mas vocês estão vendo aqui nessa próxima imagem a gente fazendo exatamente a colagem da faceta de porcelana sobre o dente dele. Vocês estão vendo o excesso, né, do cimento adesivo que nós usamos e aí a gente faz toda a descontaminação, fazemos toda a remoção do excesso e aí o paciente vai para casa com os dentes, né? Então, de uma forma muito efetiva, rápida, para um paciente que tem pouco tempo. Essa é a beleza da tecnologia, dos avanços da ciência em odontologia. É por isso que a gente está aqui nesse momento falando com vocês, ok? Muito bem, agora eu vou falar para o segundo paciente, é uma história muito especial para mim. É a dona Ana, talvez ela nem saiba que eu estou fazendo essa pequena homenagem para ela. Até eu fico assim, um pouco emocionado, porque a história da Ana é assim, ela tinha dentes bastante ruins, né? E ela tinha 92 anos, descendente de judeus, tocando o alarme aqui, descendente de judeus, e o sonho dela, na idade que ela estava, 92 anos, era substituir os dentes da frente. E uma coisa muito assim legal foi que ela teve muita força de vontade, ela vinha com a cuidadora dela e a gente começou a tratar de canino a canino. E durante o tratamento dela, teve um dia que ela chegou no meu consultório e ela perguntou para mim quem eu era. Quem eu era, eu parecia muito jovem, será que eu tinha autoridade suficiente para fazer o tratamento dela? O marido dela era também dentista, né? Eles eram de família judaica. E eu fiquei muito triste, porque eu vi que uma doença muito sorrateira estava pegando essa paciente que fugiu da guerra, fugiu do nazismo, veio para São Paulo, criou família, uma mulher intelectualmente fantástica, extremamente inteligente. E a mente dela, a essência dela, intelectual, estava indo embora. E isso me deixou extremamente triste, porque ela já não se recordava quem eu era mais. E a toda consulta que ela voltava com a cuidadora, ela perguntava quem eu era. E ela falava que eu era muito jovem, e ela falava que o marido dela era dentista, e que será que eu ia ter capacidade de cuidar dessa mulher. E eu fiquei extremamente triste. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma definição de Alzheimer, que era a doença que estava acometendo essa paciente. E o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções intelectuais do paciente, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social, interferindo no comportamento e na personalidade dessa pessoa. Ela basicamente, ela estava bem fisicamente aos 92 anos e ela não existia mais intelectualmente. A essência intelectual dela não existia mais. Isso me cortava por dentro, porque ela era uma mulher extremamente inteligente, extremamente
fantástica de conversar, tinha altos papos com ela, ficava quase meia hora depois da consulta conversando com ela. Então para mim era uma questão de honra usar a tecnologia de uma forma que ela veio, ou seja, para promover consultas rápidas, procedimentos rápidos, com alta precisão e entregar isso para a dona Ana. Tá? Então vocês estão vendo aqui o antes e o depois dela, não vou ficar mostrando coisas específicas, mas você está vendo o sorriso da Ana como ela chegou e o sorriso dela como ela terminou. Meu grande assim, um dos sonhos que eu tinha era que ela visse os dentes prontos, ainda com a questão do intelecto um pouco mais preservada, e ela viu. A gente conseguiu terminar antes dela ficar completamente tomada pelo Alzheimer, e foi muito, muito emocionante para mim ver que ela, aos 92 anos, estava feliz com aqueles 6 dentes de porcelana que nós colocamos na boca dela e o sorriso dela. Né? Uma mulher fantástica, com um sorriso fantástico, e a gente conseguiu otimizar, ela tinha pouco tempo, ela estava cada vez com um processo degenerativo mais avançado, e a gente conseguiu fazer uma consulta mais efetiva, tratamento mais rápido, e foi muito marcante para mim. Por isso que esse é um caso muito especial que eu estou passando para vocês. Então, para terminar, né, eu quero deixar uma frase aqui do Dalai Lama, onde perguntaram para o Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? Ele respondeu: os homens porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, gente, esse vídeo que fala sobre pessoas que não têm tempo, como eu, como vocês, né? Para a gente parar para pensar um pouquinho. Óbvio, a gente está falando sobre desenvolvimento tecnológico em odontologia, o que ele pode promover para nós, que temos pouco tempo. Mas também esse vídeo serve para vocês refletirem um pouquinho na vida de vocês, ok? Eu queria que vocês compartilhassem isso se for relevante para vocês, mostrassem isso para o mundo, essa missão que nós temos. E é uma grande honra para mim estar falando sobre esses casos, principalmente o caso da dona Ana. Eu fiz um e-book das coisas mais fundamentais que você precisa saber, né, para ter uma consulta mais efetiva, mais rápida, utilizando a tecnologia. Se você quiser esse e-book, cadastre seu e-mail, você vai receber gratuitamente. É uma forma de contribuir um pouquinho para o mundo, deixar um legado para o mundo, para uma odontologia melhor, uma odontologia que eu acredito. Porque, como eu falei no começo do vídeo, a gente acredita que um sorriso é capaz de transformar uma vida. E transformou a vida de uma mulher de 92 anos que estava com uma demência muito forte por causa do Alzheimer. Isso tocou demais a minha percepção em relação à minha carreira e o que a gente pode fazer pelos pacientes. Tá? Então compartilhe, curta, baixe esse e-book, é muito legal, vai ajudar vocês a talvez encontrarem mais respostas. Tá? O link deve estar aí próximo da publicação do texto e é totalmente gratuito, é para vocês, é uma contribuição que eu faço, eu e a equipe da Irata fazemos para o mundo. Então, muito obrigado, um grande abraço e até breve.